Olá, eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você Alessandra França, que vai falar sobre o bem-estar ao alcance das mãos. Alessandra França é mestre em Reiki, criadora do sistema de Reiki integrativo quântico e Water Reiki, praticante de toque quântico, life coach, treinamento para desenvolvimento pessoal, especialista em inteligência emocional, metafísica, terapeuta floral, bacharel em direito, ativista quântica, ativista no desenvolvimento humano sem fronteiras e fundadora do projeto Auditório da Alma. É um prazer te receber aqui, Alessandra. Quem é a Alessandra? Como que o Reiki entrou na sua vida? E o que mudou? Qual foi a transformação que ocorreu na sua vida? Olá, é um prazer muito grande estar aqui falando às pessoas que buscam um pouco mais de saúde, de bem-estar. Então, para mim é uma honra e um prazer estar aqui, Lara, com você, nesse momento. E eu sou, como você já me apresentou, né, metafísica, coaching, mestre em Reiki, trabalho nessa área de terapias energéticas aí desde 99. Eu me formei na faculdade, na verdade não era aquilo que eu gostaria de ter feito, então eu abandonei a carreira jurídica para me dedicar a cuidado com o outro, a cuidar do bem-estar do outro. E o Reiki entrou na minha vida antes mesmo de eu terminar a faculdade, em 98, quando eu comecei, fiz o primeiro curso, a primeira formação. Fui meio que por curiosidade, porque eu assisti uma palestra e achei muito interessante. Tive a experiência da técnica, né? Eu me submeti a uma sessão e aquilo me fez muito bem. Você imagina, você está ali no penúltimo ano da faculdade, aquela correria, aquele estresse, aquele estado de ansiedade que você fica com os projetos que você tem que entregar. E como estudante, eu trabalhava de dia, estudava à noite, era uma loucura. E o Reiki foi para mim um alívio, né? O oásis, né? Em todo aquele movimento louco, né? Trânsito, engarrafamento, e corre para o trabalho. Então, o momento do Reiki era para mim o oásis, onde eu relaxava, eu descansava. E aquela experiência, para mim, foi tão forte, foi tão válida, foi tão preciosa, que eu decidi fazer o curso. Eu decidi estudar porque a mágica, a beleza do Reiki é que qualquer pessoa pode aprender a técnica e você tem aquele recurso de auxílio nas suas próprias mãos. Então, você não necessariamente depende de um profissional. Claro que receber Reiki de alguém é maravilhoso, mas numa situação de... Você está agitado, por exemplo, eu morava no Rio, né, em Niterói, na verdade, e eu tinha que fazer aquela travessia das barcas, né, todos os dias. Então, às vezes, você acorda já naquela coisa de pega um ônibus para chegar no centro de Niterói, aquela agitação, e você já entrava nas barcas, apesar de ver aquele mar maravilhoso, você ficava no estado de ansiedade, de estresse mesmo, né, por tudo que você tinha que executar naquele dia. E era onde você ali, sem grandes dificuldades, sem grandes ações miraculosas, né? Com toda a descrição, você coloca suas mãos ali no coração e você aplica a técnica em você mesmo, você respira, e ali mesmo você conseguia o estado de bem-estar, de equilíbrio, já entrava no trabalho com outra intenção, com outra vibração, com outra energia naquele momento. Então, o Reiki, ele entrou na minha vida, a princípio, com essa visão de, nossa, isso me traz tanto bem-estar, e com o tempo e a prática, você acaba desejando levar isso às outras pessoas, as pessoas da sua família, aos seus animais de estimação, as pessoas que buscam ajuda, né? Quem hoje não está estressado? Se em 98 já havia um nível de estresse imenso, imagina hoje, mais ainda, né, com toda essa tecnologia, evolução, eu posso dizer assim, aumentou a tecnologia, aumentou as possibilidades de trabalho para as pessoas e aumentou junto o nível de estresse, ansiedade, depressão, porque as exigências são muito maiores até do que né, em 98. Então, o desejo de levar esse bem-estar às pessoas aconteceu naturalmente, por isso que eu escolhi me dedicar ao estudo,
e a prática do reiki, para promover o bem-estar nas pessoas. Muito bem. E o que é o reiki? O reiki é uma técnica, é uma prática natural de cura com imposição das mãos. Então, é algo natural na pessoa, ela traz consigo, mas ela não sabe conscientemente que ela tem aquela capacidade. Eu costumo dizer que quando nós nos machucamos, naturalmente o que se faz? Coloca as mãos em cima. Por que a gente faz esse movimento instintivo? Alguma coisa dentro de nós diz, a sua mão, as suas mãos, ela tem alguma coisa que vai aliviar essa dor. E é baseado nessa ideia que o reiki trabalha, né, direcionando a sua capacidade natural de cura, com uma verdadeira intenção, para promover esse bem-estar e essa regeneração, esse alívio de dor. Muito bem. E como que seria uma sessão de reiki, então? Olha, tem uma variação, né, de algumas pessoas que praticam reiki, mas em via de regra, o mais básico é a pessoa vai chegar, eu costumo ter uma conversa antes com a pessoa, mas ela vai chegar, ela vai ser colocada deitada numa maca, né, numa sala de atendimento, uma maca. Eu opto sempre por usar uma música, porque isso ajuda muito no acolhimento, no relaxamento, uma música tranquila, com som de água, de pássaros, alguma coisa assim. E a gente vai impondo, né, colocando as mãos em determinados pontos do corpo dessa pessoa. Então, eu costumo explicar para quem não conhece nada e acha assim, nossa, mas é só isso? Eu deito, a pessoa põe a mão em pontos do meu corpo e é só isso? Em via de regra, sim. Mas o que está por trás? Eu explico para a pessoa que nunca viu isso, é assim, é como se você fosse fazer uma sessão de acupuntura, onde não existem agulhas, e naqueles pontos onde as agulhas seriam inseridas, a gente vai utilizar as mãos e fazer essa transmissão energética através das mãos, inundando aquele ponto, aquele meridiano, para que haja o desbloqueio energético, onde a pessoa vai sentindo o alívio, vai sentindo o bem-estar. Exatamente como uma pessoa que chega num consultório de um acupunturista, eu estou sentindo dor na coluna, eu estou sentindo dor de cabeça, ele vai num ponto e coloca uma agulha, e a pessoa sente o alívio. É o mesmo princípio, só que sem o uso das agulhas. Perfeito. Embasado no conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, em qual ou quais dessas dimensões do ser humano o reiki pode atuar? Ele atua primeiramente, onde seria? Eu acredito que ele atue primeiramente no estado emocional. Sim. A primeira coisa que ele vai fazer, uma pessoa, por exemplo, em crise de ansiedade, ela pode ter o alívio dessa ansiedade dentro ali dos 30 minutos de prática, né, recebendo o reiki, a própria prática do reiki, ela pode ter essa sensação de ansiedade completamente dissipada com o reiki, é o primeiro movimento. Ela pode ter alívio de dores físicas, né, bastante alívio de dor física, e a questão mental, em caso de pensamentos repetidos, em caso de estados de medo, de pânico, né, onde pensamentos repetidos, claro que o reiki vai ser um grande coadjuvante para a pessoa que está praticando, está se submetendo a uma prática, por exemplo, psicológica, um atendimento psiquiátrico, então ela contribui, ela complementa o benefício nesse caso, né. Perfeito. Você falou de 30 minutos, mas no exemplo que você deu da travessia dos barcos aí de Niterói para o Rio de Janeiro, você precisava fazer 30 minutos para se acalmar, para você fazer em você mesma? Não, o tempo de travessia da barca é de 12 minutos. Uhum. Então, você senta ali e faz, quer dizer, para um estado de alto benefício, você escolhe um ponto específico, eu sempre escolho meu coração, porque é onde a gente processa muito as nossas emoções, e é ali que eu aplicava durante todo esse tempo, mas o trabalho do reiki em todos os pontos de meridianos, eles devem acontecer sempre nessa média de 30 a 40 minutos, para quem está recebendo a técnica de um profissional. Perfeito. E o que o paciente com ansiedade ele pode esperar assim desse tipo de tratamento com o reiki? A cura
o alívio? Como que pode acontecer assim, a transformação da vida das pessoas? Você tem algum caso para contar? Como seria nessa situação? O reiki, a prática do reiki, por exemplo, para uma pessoa que é naturalmente ansiosa, né? Naturalmente eu falo assim, ela já está durante muito tempo acostumada a viver no estado de ansiedade. O reiki, as sessões de reiki, elas podem significar para aquela pessoa a lembrança do quanto ela pode viver sem ansiedade. Porque durante o processo, essa ansiedade ela é dissipada, o nível de ansiedade baixa, e o que é interessante da vivência com o reiki é que a sensação ela se estende durante 3 a 4 dias. E dentro de um bloco de sessões, à medida que a pessoa vai vivenciando essa extensão, né, de momentos sem ansiedade, isso vai se tornando cada vez mais fácil para ela. Então ela vai entendendo, relembrando que ela pode viver sem ansiedade, e à medida que ela vai se submetendo às sessões, isso vai se tornando cada vez mais natural, até que ela perceba que ela pode viver sem ansiedade. Então pode haver sim uma remissão completa da ansiedade, ou pode haver um alívio, dependendo do nível, né, que a pessoa vem com ansiedade. Por exemplo, se a pessoa chega a tomar ansiolítico, está fazendo um tratamento com psiquiatra, o reiki, a prática do reiki, ela pode auxiliar na aceleração desse tratamento, né, dessa melhoria. Se a pessoa não estiver fazendo, é um estado de ansiedade oscilante, ou se a pessoa está nesse momento cíclico da doença, a prática do reiki, ela pode fazer com que ela cesse, né, esse ciclo já não se repita. Então isso pode ser realmente muito benéfico para ela. Quer dizer, ela pode ajudar a evitar as recidivas, o retorno dos sintomas, é isso? Sim, porque ela começa a aprender energeticamente, né, a viver equilibrado, a viver no estado de bem-estar, não mais no estado de ansiedade. Porque o estado do ansioso ele está sempre preocupado com alguma situação no futuro. E são situações que nem sempre acontecem. Mas dentro do sistema energético dele, ele está acostumado a ter essa energia apreensiva, ter essa energia ansiosa por algo que pode acontecer ou não no futuro. Então, com o estado de bem-estar que a sessão de reiki pode proporcionar, ele vai aprendendo a viver equilibradamente, a se colocar no momento presente, a estar, né, sempre conectado ao seu estado de bem-estar. Com a sequência das sessões, isso vai se tornando cada vez mais tátil para ele, cada vez mais real. E aí ele sai desse estado de mente que está sempre no futuro, né, o pensamento que está sempre no futuro. E se acontecer um assalto, e se a crise piorar, e se eu não conseguir terminar o meu trabalho, isso tudo vai gerando um estado de ansiedade. Então ele vai aprendendo a não viver mais dessa forma. Eu estou pensando aqui num caso de um paciente que ele se interesse pelo reiki, queira fazer o curso do reiki, e ele tenha, por exemplo, síndrome do pânico. Ele pode aplicar nele mesmo todos os dias o reiki? Pode, inclusive deve, né? Uma das exigências de quem está se submetendo ao reiki, submetendo à formação em reiki, é que o profissional se auto-aplique todos os dias. Então isso vira um hábito, né? Isso acaba virando um hábito. Então, às vezes, no processo de aprendizado da técnica, a pessoa já se auto-equilibra, né? Ela já entra num processo de autoajuda muito grande, ela já se beneficia já nessa prática. Então, uma pessoa com síndrome do pânico, ela pode e deve realmente se auto-aplicar diariamente. E eu imagino que se ela conseguir perceber o início da crise e começar a fazer o reiki, talvez até consiga amenizar a crise ou até acabar com a crise, será? Sim, isso acontece. Eu já tive relatos de alunos, né, que fizeram o curso e que tinham em algum momento a síndrome do pânico e que perceberam que no momento que a crise estava começando, normalmente em banco, não sei porque acontece muito em banco, não sei se é por ser fechado, muita gente, né, assim, há um relato assim grande da questão, senti a crise na fila do banco, e que estava vindo, né, então eles disseram, não, na hora eu senti a vibração do reiki acontecendo, então eu coloquei as mãos na região do coração ou na região da barriga e sentiu que aquilo passou, começou a respirar e sentiu esse alívio. Então isso realmente foi benéfico para eles, com certeza surte um bom efeito.
Por exemplo, com um paciente ansioso, quantas sessões que ele precisaria, por exemplo, se ele quisesse se tratar como um profissional? Quantas sessões, em média? Em média, o trabalho do reiki ele tem que ser feito em 12, 15 sessões. Depende muito da evolução e depende muito da intensidade. Para o caso do ansioso, depende muito da intensidade de ansiedade e o tempo que a pessoa está naquele estado, né? Mas o tratamento normal com o profissional deve ser em média de 12 a 15 sessões. Perfeito. E com relação ao paciente deprimido, o que ele pode esperar do reiki? Olha, eu tive muitos casos de pacientes deprimidos que me buscavam como complemento do tratamento que já vinham fazendo. E a melhoria é fabulosa, assim. Agora, depende também do grau e do nível de depressão. Um depressivo crônico, e a gente precisa avaliar aí qual é o ganho, né? Porque cada pessoa ela tem um histórico com essa doença que ela cria. Uhum. Então, muitas são doenças que aconteceram por circunstância genética, por circunstância ambiental, por uma situação traumática, mas existem pessoas que criam suas próprias doenças por conta dos seus ganhos com ela. Então, alguns pacientes são crônicos, uhum, e dentro da situação desse histórico, né, do estar crônico num estado depressivo, isso pode dizer ao terapeuta se vai realmente surtir efeito ou não. Às vezes o ganho com aquela depressão, onde a pessoa tem carinho, afeto, atenção dos seus familiares, do esposo, da esposa, o ganho nesse estado, nesse quadro, é muito maior do que a pessoa estando saudável. Tinha o caso de um rapaz com seus 34 anos, e vinha com esse histórico crônico de depressão. Os pais faziam de tudo para ele melhorar, então pagavam desde tratamento acupuntura, além do tratamento médico convencional, psiquiatra, psicólogo, ele tinha todo um aparato com as complementares, com todas as técnicas complementares. Acupuntura, fazia yoga, e vieram em busca do reiki. E era interessante porque eu percebi que havia um ganho para ele muito grande estando depressivo. Ele não precisava trabalhar, ele tinha a atenção da família. Então havia uma série de ganhos para ele. Eu percebi isso lá na segunda sessão, percebi que a situação era muito mais drástica do que aparentava. Mas ele aparentava isso? Ele mostrava isso de que forma para você? O que acontecia? Ele chegava com todo aquele quadro de nada tá bom, tudo tá sombrio, nada dá certo para mim, eu sou infeliz mesmo. Eram frases que ele costumava usar, né? Eu sou uma vergonha para minha família e tudo mais. Mas um certo dia eu observei chegando, né, ao consultório, e eu ouvi assim pela fresta da minha janela. Então ele chegava todo. Você olhava, você dizia assim, nossa, é uma pessoa normal, tá tudo bem com essa pessoa. E quando ele colocava o pé na recepção da sala e que eu ia recebê-lo na porta, a expressão dele de pesar, era uma expressão que era completamente diferente daquela que ele apresentou na chegada. Então aquilo para mim foi muito pontual. Eu falei, ele vestiu um personagem depressivo. A doença para ele poderia até realmente ter um grau de depressão, mas não daquilo que ele estava apresentando. E ele arrastou, né, teve um tempo que eu falei, olha, eu realmente não posso ajudá-lo. E ele continuou o trajeto dele, a vida dele, mas ele até hoje continua depressivo. Nenhum remédio, nem o remédio do psiquiatra, nem acompanhamento psicológico, nada o retirou daquele estado, porque o ganho com aquilo, com aquele quadro, era realmente muito maior. Então a gente precisa muito analisar, cada caso é um caso. O reiki auxilia nos casos depressivos? Sim, mas cada caso é um caso. A gente tem histórias de pessoas que chegaram em quadro depressivo agudo e que saem inclusive vindo de tentativas de suicídio, tá? Você tem alguma história dessa para contar? Tem uma moça que ela sofreu uma decepção amorosa muito forte e ela já estava há alguns dias muito, muito deprimida, era uma depressão não tomava banho, ficava presa dentro de casa, até o dia que uma pessoa foi lá visitá-la e viu que ela tinha tomado uma dose de álcool e
alguns medicamentos, e ela foi socorrida, né? E essa pessoa a levou, né, para o meu consultório, e a gente viu, ela chegou carregada, e a gente começou a conversar, e eu fui aplicando o reiki. A sessão dela levou muito mais tempo, porque o contexto ali exigia. E quando ela já saiu fazendo planos para o futuro, já com uma situação assim, olha, o que você vai fazer depois que você sair daqui? Aí ela começou a fazer os planos para o futuro, e a notícia que eu tive dela, né, uma semana depois ela volta, mas ela volta, aquele quadro já não existia mais, ela já tinha, assim, aquilo não existia mais, e ela já voltou muito melhor, e a notícia que eu tenho dela até hoje, já tem 1 ano e meio, é que ela está vivendo a vida normal, trabalhando, já está em outro relacionamento, está tudo muito bem com ela. Então a gente tem, são casos e casos, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que não existe terapia, nem terapeuta que substitua o querer do paciente. Então a terapia ajuda, como você mostrou que ajudou essa moça, né, a superar um momento de crise, mas não ajudou o rapaz, que estava ganhando com os momentos de crise e outras coisas que para ele eram muito importantes. Às vezes nem é um processo consciente, né, Alessandro? Não, às vezes não. Ele tinha 34 anos, mas o comportamento dele energético parecia de um adolescente. Aquele adolescente que quer receber tudo, né? Tudo pronto. Tudo pronto, não quero ter esforço, não quero ter aborrecimento, trabalhar da estresse, não quero. Ele não se envolvia com nada que pudesse trazer para ele algum tipo de responsabilidade. Então, não havia saída. E o reiki pode ajudar, por exemplo, no caso de um paciente ou ansioso ou deprimido que precise, que tenha vontade de sair dos medicamentos. Às vezes ele já está se tratando há muito tempo com os medicamentos, ele está inseguro, está com medo. Às vezes até o próprio médico já falou que ele pode ficar sem o medicamento e ele não consegue. Você tem alguma história, algum caso nesse sentido? Então, assim, é possível a gente conseguir essa melhoria, é possível, e normalmente quando há uma melhora real no cliente, no paciente que está se submetendo às sessões de reiki, eu sempre solicito que ele procure o médico, o psiquiatra que está fazendo acompanhamento e que comece ou que solicite uma nova avaliação para começar o desmame da medicação. Um bom profissional de reiki, ele não pode nunca chegar e dizer que, não, você pode abandonar os remédios, não é assim que funciona. E nós temos a ciência, a responsabilidade de pedir que o cliente volte ao médico e que informe da melhoria, que solicite uma nova avaliação e que comece o processo de desmame da medicação. Porque isso só vai trazer benefícios para todos, né? E a confiança também, né, do próprio paciente nesse processo. Perfeito. E tanto para a depressão como para a ansiedade, o período médio, assim, para receber aplicações seriam 15 sessões. Isso. 15, dependendo da intensidade, como eu disse, sempre são entre 12 e 15 sessões. Perfeito. E assim, o reiki, ele é um movimento brasileiro? Como é que é esse movimento do reiki pelo mundo? Conta isso pra gente. Como é que... Aqui no Brasil, o movimento do reiki, ele veio formando pessoas e tudo mais, mas essa visão mais científica, ele tomou de poucos anos para cá. Eu acho que com o trabalho do pesquisador brasileiro Ricardo Manesi, que teve um benefício, né, com essa prática, e aí começou a fazer pesquisas a respeito dos benefícios do reiki no bem-estar, no alívio da dor. Ele trouxe, né, assim, mais credibilidade, principalmente da classe médica em relação ao trabalho do reiki. Então, hoje você encontra, em alguns hospitais no Brasil, núcleos de práticas de reiki, mas sempre voltados executados por voluntários, né? Reiki para pacientes, principalmente. No mundo, a gente tem aí o Centro Internacional de Reiki, que trabalha, que eles implantam o projeto de Reiki nos hospitais, e eles já estão presentes em mais de 70 países. E o projeto deles é muito interessante, porque eles têm uma sala cativa dentro dos hospitais, onde eles atendem os pacientes, os parentes dos pacientes, que normalmente chegam muito nervosos, muito aflitos com os seus entes que estão ali naquele estado de doença,
E o staff, quer dizer, os médicos e os profissionais da área, os enfermeiros que estão ali envolvidos naquele processo todo, eles também recebem, têm a oportunidade de receber. Então, todos entram num estado de menos estresse, mais bem-estar, e isso tem trazido benefícios, e inclusive economia, né? Porque tem esse fator, né? Um profissional não estressado, ele erra menos. E a gente sabe que o dia a dia num hospital, principalmente de emergência, de doenças crônicas, é muito estressante para todos os profissionais. A gente pega aí profissionais que fazem 12 horas, 24 horas, então vêm de outros plantões, e é muito suscetível a erro, por estresse, por cansaço, por várias situações. Para os pacientes, o benefício, qual é o maior benefício? O índice de medicação, ele tende a reduzir, né, porque sente menos dor, porque dorme melhor. Então, tem índices em termos de administração hospitalar, de lidar com o orçamento hospitalar, que existem índices em hospitais fora que houve uma redução a partir do momento que houve essa implementação desse projeto do Reiki, do trabalho do Reiki para todos os frequentadores daquele hospital. Perfeito. Inclusive, você falou a respeito dos hospitais, eu já tinha visto na literatura científica alguns artigos científicos falando que as enfermeiras estavam aplicando o Reiki nos pacientes, especialmente à noite, que eles estavam fora de casa, aquela sensação estranha, gera ali uma ansiedade, um certo medo, receio, e muitos pacientes não dormem bem, e por não dormir bem, o corpo precisa de descanso para se recuperar, acabava que aumentava o tempo de internação, aumentava o uso de medicamentos, e realmente foi constatado em alguns estudos já científicos que o Reiki aplicado nesses pacientes, eles têm um efeito realmente benéfico, e economiza tempo e dinheiro, né? Realmente. E uma coisa que eu posso pensar do Reiki, pelo que você tem falado, e uma coisa que eu comento com os meus pacientes de acupuntura, é que a acupuntura, ela não dá nada para o paciente que ele já não tenha. Então, por exemplo, eu não posso dar calma para um paciente, para uma pessoa que tem uma personalidade extremamente agitada, a personalidade dela é agitada. Então, a acupuntura não muda a personalidade de ninguém. Ela te devolve ao seu estado normal. Então, eu comento, eu resumo esse efeito como a acupuntura ela é capaz de tirar o peso do estresse dos seus ombros. Eu acho que o Reiki também ele entra nessa linha, não é? Sim, ele faz a pessoa entrar em harmonia com o que ela já tem dentro dela. Então, uma pessoa que tem essa personalidade mais agitada, e aí eu quero fazer um parêntese aqui, porque existe uma moda de dizer que a criança é hiperativa. E, na verdade, a criança é o que é. A criança tem muita energia. Isso faz parte da natureza de ser criança. Então, subir, descer, fazer coisas, né, explorar o mundo. E aí os pais acham que isso é hiperatividade, e não é. Então, às vezes, você vai fazer o Reiki, por exemplo, numa criança dessa, e tem toda uma forma diferente de aplicar o Reiki, essa criança, ela fica menos estressada, porque eu acho que ela devolve o estresse que os pais sentem em relação à agitação dela. E aí ela diminui esse nível de estresse, ela vai continuar fazendo as artes dela, mas o nível de estresse diminui, porque os pais, nesse processo, os pais também recebem, né? Então é a criança e os pais. Então os pais se acalmam e aprendem a lidar com ela. O mesmo acontece com os adultos. Então, se você tem uma personalidade agitada, o Reiki não vai fazer você ficar calminho, bonzinho, não. O Reiki vai fazer com que você se aceite, vai fazer com que você compreenda que esse é seu estado normal, sem o peso do estresse, como você falou muito bem. Sem o estresse, parece que o estresse, ele hiperdimensiona o lado mais chocante, vamos colocar assim, da personalidade de uma pessoa. Quando eu falo lado chocante às vezes a pessoa ela tem uma tendência a ser melancólica, então vem o estresse, aquela melancolia vira uma depressão. Às vezes a pessoa tem uma tendência a ser mais agitada, mais acelerada. Aí o peso do estresse faz com que ela tenha picos e picos de ansiedade, quer dizer, só hiperdimensiona aquele estado. Então, quando você retira o estresse,
ela volta a ser acelerada, mas não estressada, não hiperdimensionada para o lado da ansiedade. É bem isso, aí está completamente perfeito, é o que você falou. O bacana que você falou que não só como se diz, a nossa personalidade que ela fica hiperdimensionada, mas também os nossos problemas. Eles atingem dimensões gigantescas quando a gente está com esse peso do estresse nos ombros, não é isso? E aí quando você tira esse peso do estresse, a gente olha para o problema e fala assim, nossa, mas por que eu estava tão preocupado? Por que eu estava tão nervoso? Agora até me lembrei de uma história. Quando eu fiz uma acupuntura numa moça, numa estudante excelente, que tinha se dedicado o ano inteiro para fazer a prova do Enem, e na semana da prova do Enem eu a encontrei, e ela fez a acupuntura, e ela estava sem comer já há alguns dias, sem dormir direito, e ia fazer a prova dali 2 dias. E muito ansiosa, muito nervosa, e uma aluna muito bem preparada. Foi engraçado que ela fez a acupuntura num dia, no outro dia ela chegou na turma e falou assim, ai gente, por que vocês estão meio nervosos assim? É só uma provinha, como outra que a gente já fez tantas vezes. Ainda tirou onda. Ou seja, ela percebeu a dimensão do problema, era uma aluna preparada, que estava pronta para fazer o vestibular, tanto que ela passou em medicina, mas só o estresse que estava pesando ali. Tirou o estresse. E eu acho que o Reiki faz justamente isso também, né? Sim, com certeza. Ele faz você estando em estado de equilíbrio, a forma de você perceber o mundo, ela muda. Você sai do estado dramático, você sai do estado, eu falo assim, quase, quando você pega um ator assim, né, é como se você parasse de atuar naquele personagem, né? Entendi. Então assim, existe o fato acontecendo, e aí de repente você encara, é como se você absorvesse a ideia de um personagem que vai criar um drama, ou que vai se aborrecer absurdamente, que vai gritar, que vai brigar com o mundo, e aí quando você olha, não era nada. E aí você sai daquele personagem que não é seu, porque você não vai olhar aquele fato com todo aquele peso, você sai daquele personagem e vive a sua vida, vive você mesmo, como você olharia aquilo a partir dessa mudança. Então o Reiki, ele faz com que você se reencaixe em você, sai realmente desse estado de estresse, é muito parecido nesse sentido mesmo. Muito bacana. E me diz uma coisa, quais as dúvidas mais frequentes com relação ao Reiki? As pessoas, primeiro, a confusão em relação à prática do Reiki com práticas religiosas. Essa mistura fez com que atrapalhasse muito o desenvolvimento e o trabalho do Reiki no Brasil, porque é muito benéfico para as pessoas que estão internadas no hospital há muito tempo, mas o fato das pessoas associarem a imposição de mãos a uma bênção, né, budista, a um passe magnético do espírita, a uma oração de um protestante, né, fez com que as coisas se misturassem, então as pessoas resistem muito. Então a maior dúvida é, isso você tem, a religião atrapalha, ou a religião, eu tenho que estar dentro de uma religião para praticar o Reiki? Não. Eu tenho que conhecer, ou ser sensitivo, ou eu tenho que ter uma mediunidade, ou eu tenho para fazer o Reiki é passe? Não, não é. Não, você não tem que ser, nem estar vinculado a nada religioso. A gente está falando de um campo de energia humana, que os maiores institutos de pesquisa no mundo, inclusive a NASA, classifica o corpo energético de uma pessoa, que a gente chama de aura, ele tem uma sigla chamada CEH, que seria o corpo de energia humana, né, a sigla em inglês agora eu não lembro, mas ele coloca como sendo CEH, essa é a sigla, para definir, tá, e eles têm cálculos lá do campo vibracional de cada nível, né, de sentimento, emoção, é uma coisa fantástica. Eles têm essa pesquisa. Então, é o corpo, né, o campo, ou o corpo de energia humano. Então, se é o corpo de energia humano, todos têm. Todos são humanos, todos têm esse campo de energia humana. Ele pode estar extremamente intensificado ou enfraquecido. E o Reiki, ele entra nesse estado de reequilibrar.
Então, assim, o bom terapeuta de Reiki, ele vai saber fazer, ele vai aprender a fazer a leitura desse campo de energia, ele vai aprender a lidar com isso, ele vai aprender a intensificar, porque qual é a lógica do trabalho do Reiki, dessa transmissão? Alguém que tem uma quantidade imensa, uma quantidade equilibrada de energia, que é uma quantidade expansiva de energia, essa energia vai ser oferecida para o equilíbrio do outro. Então, esse campo de energia do terapeuta vai interferir no campo de energia da pessoa que está em desequilíbrio. Interfere como? Melhorando. E existem inúmeras pesquisas que vêm acontecendo dentro dessa linha, desse entendimento, dessa transmissão de energia, da intenção no processo de cura, no processo de melhoria. O que é essa intenção? É uma energia que a gente direciona, né? Então, eu costumo dizer assim, se você concentrar a sua atenção lá nos seus pés por algum tempo e respirar, você vai começar a sentir seus pés formigando. Por quê? A sua atenção direcionada lá para os seus pés, você está jogando toda a energia do seu corpo, toda não, né? Uma parte da energia do seu corpo para a região dos seus pés. Então, você está, de alguma forma, intensificando, intencionando e promovendo em si mesmo o processo de cura. Um processo de cura ali nos seus pés. Então, você pode fazer isso em determinado ponto do seu corpo. Por que às vezes, quando a gente faz Reiki, um lado fica quente, às vezes a gente coloca a mão na mesma região, por exemplo, na barriga. Uma mão do lado direito, outra mão do lado esquerdo. E na mão do lado direito, você sente um calor. Da mão do lado esquerdo, você sente que está frio. Como que acontece isso? Isso acontece porque possivelmente a pessoa que está recebendo a energia do Reiki, a intenção do Reiki naquele momento, ela está com algum bloqueio energético naquele lado que está frio. Então, a intenção é de reequilíbrio, fazer esse fluxo energético ser regenerado, ser refeito. Então, essa energia, ela flui, né? Todo o nosso corpo, ele tem um fluxo de energia, um movimento de fluxo de energia. E aí, quando você tem essa percepção, é porque naquele ponto há algum bloqueio no corpo daquela pessoa. Então, é por isso que à medida que vai fazendo a sessão, as duas mãos começam a equilibrar a temperatura, porque está havendo o equilíbrio de energia do corpo, é isso? Exatamente. Por exemplo, essa pergunta que você fez é uma forma de leitura do terapeuta em relação ao campo de energia do paciente. E diz uma coisa, você falou das pesquisas científicas. Nas pesquisas científicas eu leio muito o nome toque quântico não. Desculpa, vou repetir a pergunta. Com relação às pesquisas científicas, é muito comum mencionarem toque terapêutico. Toque terapêutico e Reiki, como é que a gente entende isso? Porque eu sempre entendo como o Reiki sendo uma forma de toque terapêutico. Como é que é isso para você? Para mim faz também eu compartilho com você da ideia. O Reiki é uma forma de toque terapêutico. O que é um toque terapêutico? Tudo que vai trabalhar o toque, né, manual, e que vai promover algum processo terapêutico no paciente, alguma melhoria. Então, você tem, assim, inúmeras técnicas que você pode classificar, olhando com o olhar da ciência, como sendo um toque terapêutico. Você tem o toque quântico, você tem aí o body talk, e várias outras práticas, né, eu só citei duas aqui, mas tem várias outras práticas, a cura prânica, né, então você tem assim, várias práticas que são toques, são tipos de toques terapêuticos, e eu acredito que para alguns cientistas classificar como ação, é tudo prática de toque terapêutico, fica mais fácil para ele fazer o processo de pesquisa, né, de classificação para pesquisa, né, dentro de laboratórios. Eles usam também, por exemplo, a prática de toque terapêutico dos mestres em Qigong. Quem conhece a prática, né, o Qigong o Qigong é o Qigong, como cada um menciona de um jeito. Eles são utilizados, eles são, assim, escolhidos para fazer alguns exercícios nessa coisa da intenção, da energia, do toque terapêutico, porque é tradicional entre eles a manipulação do fluido vital, da energia vital do próprio corpo. Eles fazem isso como ninguém.
e os cientistas os escolhem para fazer as práticas de intenção de cura, de toque terapêutico, porque os efeitos eles conseguem mensurar dentro dos aparelhos lá, né, com os dos aparelhos, com muito mais nitidez do que, às vezes, só o trabalho do reiki, por exemplo. Perfeito. E para o reiki funcionar, eu preciso acreditar no reiki? Não. Não, porque a gente, por exemplo, aplica em animais, a gente aplica em crianças, a gente aplica em pessoas desacordadas, né, pessoas que estão lá em estado de coma, por exemplo. Então, e a gente percebe o efeito. Teve uma experiência que eu tive, era o pai de uma paciente minha, ela pediu que eu fosse até a UTI. O pai dela estava internado, em coma induzido, e ela estava assim, muito aflita, porque ele já era muito idoso, a saúde dele muito frágil, e ela queria, assim, ela queria ter conversado com ele, ela queria ter falado que ela sabia que ele já estava em fase, né, terminal. Sim. E ela me chamou para ir até lá, para aplicar um reiki, né, nele, e eu fui. E durante a prática do reiki, e ela começou, eu pedi a ela assim, olha, fale com ele, converse com ele. E assim, a energia fluía no corpo dele, e quando ela começou a conversar com ele começou a chorar. Ele dormindo lá, desacordado, ele começou a chorar. E eu falei para ela, ele tá te ouvindo, né, ele tá ouvindo você. Então, aquele momento ali foi muito especial para ela, né, e algumas horas depois ele partiu. Ele foi, então de alguma forma foi a despedida deles, né, então eu acho que... De algum modo ele se comunicou com ela através das lágrimas, né? Foi lindo, assim, apesar do desfecho ter sido, né, dessa forma, mas foi um momento muito, muito especial para ela ali. Ela conseguiu fazer a despedida com o pai, né, vamos dizer assim, se despedir dele. Então, no reiki, você percebe a mesma coisa que eu percebo na acupuntura, que não precisa acreditar para funcionar, precisa querer. Precisa Isso. querer, não precisa... Se a pessoa tiver um ganho secundário muito grande e aquilo for tão precioso para ela, aí sim, ela pode até falar que quer, mas ela não quer tanto, porque ela não quer abrir mão daquele ganho secundário. Só nessa circunstância que ele não vai funcionar, é isso mesmo, né? Exatamente. Quando a pessoa não quer e ela não compreende o que está sendo feito, é como se o sistema energético dela se fechasse para o trabalho. Então, na verdade, é como se fosse assim, você tem toda a luz solar ao seu redor, mas você está cheio de filtro solar, você está cheio de cortina, corta a luz à sua volta. Então, assim, o benefício da luz, ela está ali para você, mas você prefere ficar naquele estado escuro, né? Protegido de alguma forma, porque o seu ganho é muito maior ficando naquele estado. Perfeito. E uma coisa que você acabou de falar, eu acho que já respondeu a pergunta, mas queria que você deixasse bem claro. Existe alguma contraindicação para o reiki? Olha, não diretamente, porque a gente sabe que você só está impondo as mãos, a pessoa vai sentindo ali a melhora, mas tem casos em que alguns pacientes eles passam por um processo de catarse durante a sessão, então isso assusta. Às vezes a pessoa está ali com, vamos supor, ela está com mal-estar digestivo, e às vezes você vai aplicar o reiki, a pessoa tem aquela ânsia de vômito, aquela vontade de vomitar, e a gente não pode impedir, a gente tem que deixar que a pessoa faça. Então isso às vezes assusta, a pessoa fica nervosa, porque pensa, como é que eu vou fazer isso aqui no consultório? Mas então isso vai gerando um transtorno, ela acaba se sentindo mal, mas isso pode acontecer, né? Então não é que haja uma contraindicação, a gente precisa ter atenção e cuidado com as catarses que podem acontecer durante a sessão. Muito bem. E quais profissionais eles podem aplicar o reiki? Olha, qualquer profissional pode se preparar para ser um reikiano, né? Ele pode usar para a autoaplicação, usar para os parentes de casa, as pessoas de casa, os amigos, mas eu sempre digo assim, os profissionais de saúde ou as pessoas que estão comprometidas com o bem-estar do outro, eles deveriam ser assim, todos deveriam ser reikianos, fazer o curso de reiki, porque é um benefício muito grande para eles e para assim, para as pessoas que eles lidam todos os dias, né, na parte de trabalho. Então, eu acho que todos podem fazer, mas especialmente os profissionais da área de saúde deveriam. E é de fácil acesso o curso de reiki? Qual que é a estrutura desse curso?
Hoje você encontra muitos mestres de Reiki fazendo, apresentando, dando as iniciações, ensinando a metodologia, porque o Reiki ele é muito simples, ele foi dividido em 3 etapas, a última é para quem quer ser mestre, né, em Reiki, mas ele é uma prática extremamente simples, mas há uma preparação no sentido de conhecer os pontos, conhecer o fluxo energético, então você vai ter um conhecimento ali um pouco de anatomia energética, você precisa ser treinado a saber os pontos em que você vai impor as suas mãos, você vai ser treinado a fazer um pouco dessa leitura, né, essa leitura energética que acontece durante uma sessão. Então, tudo isso você aprende durante os treinamentos do Reiki. Cada nível ele vai atuar num ponto específico. Então, o primeiro nível, ele está trabalhando mais no físico. Então, você é treinado a perceber mais o físico, alívio de dores, diminuição de taquicardia, por exemplo, né? A pessoa está ali, não tem nada, não tem problema de coração, mas ela está sentindo ali uma taquicardia. Alguma coisa fez com que isso acontecesse. Então, com a prática, ela sente um alívio. O nível 2, ele vai trabalhar mais no nível emocional, né, mental. O nível 3, as manipulações energéticas são mais incidivas, né, são estudadas com mais profundidade. O nível 4, a pessoa é preparada para ensinar. Então, a gente tem que aprender alguns recursos energéticos mais elaborados para conseguir ensinar a outras pessoas, né? Então, basicamente, são esses 3 níveis. Mas eles são cursos longos, são módulos grandes de meses? Como funciona? Olha, depende de cada mestre, né, de Reiki. Normalmente as iniciações ou as formações acontecem cada nível num fim de semana, mas existem práticas, né, que exigem um tempo. Então exige de 2 a 3 meses, 6 meses, para que você esteja preparado para cada nível. Então, assim, varia muito, né? Eu, por exemplo, ensino nível 1 em 4 dias, mas não são 4 dias corridos, é um mês de trabalho, um mês de prática só para o nível 1. Normalmente as pessoas que fazem o nível 1 fazem num dia, outros profissionais não fazem um dia apenas, ou fazem um fim de semana. Eu costumo fazer 4 dias inteiros, com muita prática, com muita experimentação, até que a pessoa se sinta realmente pronta, preparada, de então agora você vai para colocar a mão na massa, você vai agora aplicar em outras pessoas, você agora está mais preparado. Eu costumo fazer assim, mas no mercado, né, existem profissionais que fazem num dia, mas eu sempre falo assim, a pessoa ela é atraída para o mestre que vai lhe suprir aquele ensinamento da forma como ela realmente precisa naquele momento. Perfeito. Bom, muito bem, Alessandra, então eu te agradeço, realmente foi muito valiosa a sua contribuição, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado participar do Sítio Saúde, tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também aprenderam bastante, aprofundaram um pouquinho mais seu conhecimento. E para finalizar, eu gostaria que você desse dicas, desse algumas ideias ou reflexões para que as pessoas pudessem usar de imediato na vida delas. Ok. A primeira dica que eu vou dar às pessoas é que elas prestem atenção principalmente à respiração. Os ansiosos, eles têm uma respiração curta. Essa respiração curta, ela é uma respiração de quem está sempre em alerta, esperando o perigo, né? Tentando se proteger do perigo. Então, aprenda a respirar de forma profunda, levando o ar, né, para baixo do ventre, inflando a barriga, soltando o ar devagar. Então, fazer isso, 10 respirações dessa, por exemplo, todos os dias, em determinado horário, isso vai fazendo com que todo o sistema ele vai aprendendo a desacelerar. Então, é a primeira dica que eu dou em relação a isso, né? E preste atenção, assim, nesse momento que você fizer essas respirações profundas, você pode usar, assim, esfregar as mãos, esfregar, né, uma mão na outra, você vai sentir um leve aquecimento na sua mão, você pode usar esse leve aquecimento numa região, por exemplo, onde você está tenso, está sentindo dor. Então, você coloca a sua mão ali aquecida naquela região e respira. Respira porque é uma forma de você
conduzir a sua energia, a sua energia vital para o seu estado de bem-estar. Isso pode gerar um alívio muito grande para quem está sentindo uma dor. A mão que a gente utiliza para a prática do reiki é uma mão diferente, né, da mão espalmada, assim, a gente usa a mão em conchinha, porque ela ajuda a concentrar a energia no meio da mão. Então, você aquece e coloca a sua mão na região onde você está tenso, está sentindo dor, você pode, né, aplicar nas têmporas, e fica ali um pouquinho, prestando atenção, né, nesse fluxo. Vai começar a sentir um alívio, independente de você ser reikiano ou não, você já vai sentir, porque o seu corpo, ele tem um sistema de cura pronto, perfeito, você só precisa aprender a usar, só isso. E o reiki é uma ferramenta para isso, existem várias, mas o reiki é uma ótima ferramenta para você começar esse processo, é só a minha dica. No caso do paciente ansioso, então ele colocaria a mão na cabeça ou no coração? O ansioso, o ideal é colocar sempre na região do coração, né? E se houver nessa ansiedade pensamentos repetidos, aí é bom que ele faça fechando os olhos, né, literalmente com as duas mãos assim, fechando os olhos, ou na lateral da cabeça, para parar um pouco esse fluxo, né, de pensamento repetido. E o paciente depressivo? O depressivo é bom que faça na região da barriga. Tá? Existem uns estudos aí sobre esse sistema nervoso, né, que está nessa região do intestino, e os centros energéticos que a gente tem nessa região. Então, é muito bom que ele faça na região do umbigo, estômago, né, nesse meio caminho aqui, porque isso gera um acúmulo, uma concentração energética muito boa que faz ele entrar em ação. Então, o depressivo, ele precisa entrar em ação. O ansioso, ele precisa diminuir a intensidade da energia dele, né, equilibrar. E o depressivo, ele precisa de uma energia extra para agir. Então, é muito bom que ele trabalhe nessa região da barriga. Então, aquece e coloca as mãos nessa região. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu espero realmente que você que está assistindo possa ter aberto um pouco mais a mente para entender que existem outras possibilidades. A sua dor não é para ser tão intensa, você não tem só uma saída, você tem várias saídas, você pode lançar mão de todas elas vão convergir para a sua cura, para a sua melhoria. E esse congresso, ele vem com essa missão de fazer com que você enxergue outras possibilidades. E assim, se você se ama muito, não perca essa oportunidade. Aprenda, descubra e vá em busca daquilo que faz o seu coração vibrar. É isso que vai fazer você transcender todas as suas dores, as suas doenças, os seus medos, e vai fazer com que você faça o que você veio aqui nesse mundo para fazer, que é expressar o seu melhor. Né, com saúde, com bem-estar, com alegria, com produtividade, com o melhor que você pode oferecer. Então, esse é o meu recado, e eu quero agradecer imensamente a Lara, a doutora Lara, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Existem muitas histórias, né, na área do reiki, mas só esse pouco que a gente falou aqui, eu tenho certeza que pode ter tocado aí o coração de alguém, e que vai despertar e vai buscar ajuda de alguma forma. Então, eu agradeço mais esse momento de auxílio, né, à humanidade de alguma forma.